Comemorado em vários países, o Halloween é regado de doces, travessuras e, é claro, histórias assombradas. No entanto, algumas pessoas levaram essa data a sério demais, cometendo atos realmente maléficos. Rala aqui com meus habibs, como vocês estão? É um prazer estar com todos vocês novamente para o nosso último especial de Halloween. E para você que é novo aqui no canal e gosta de casos criminais e histórias bizarras, você está no canal certo. Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E meus habibs, por favor, não esqueçam de estar deixando seus likes aqui embaixo para estar apoiando o canal. Beleza, pessoal? Agora, sem mais conversa, e vem comigo para o nosso especial de Halloween. O caso se passou na pequena cidade de Greenwich, em Connecticut. Em 1975, o corpo sanguentado de Martha Moxley, de apenas 15 anos, foi encontrado no gramado de um condomínio com ricas mansões. Seu assassino a espancou com um taco de golfe e a esfaqueou no pescoço, arrastando-a por mais de 20 metros e deixando-a deitado em seu próprio quintal. Segundo relatos, Martha havia saído com suas amigas para uma festa de Halloween na casa de Tommy Shaquille, sobrinho do senador Robert Kennedy, sobre o qual caíram todas as suspeitas. Mas o caso só foi resolvido 23 anos depois, meus habibs. Em 1998, quando Michael Shaquille, irmão de Tommy, foi levado a julgamento e condenado. No ano de 2013, ele foi libertado da prisão sob fiança. No ano de 2014, época de Halloween, uma cena macabra se passou nas ruas de Long Island. Um homem arrastou um corpo decapitado para fora de seu apartamento, deitou-o na rua e chutou a cabeça para outra calçada. Os que estavam ao redor acharam graça na hora, e pensaram, apenas uma brincadeira de Halloween, nada demais. Mas quando um curioso resolveu tirar o cadáver da rua, todos perceberam que aquilo era real. O corpo era de Patricia Ward, de 66 anos, que dava aulas na Faculdade Estadual de Farmingdale, em Nova York. Naquela mesma noite, a polícia recebeu o chamado para outra morte, de um homem chamado Derek Ward, filho de Patricia, havia sido atropelado por um trem. Logo tudo veio à tona. Derek, que sofria de uma grave doença mental, tinha assassinado sua própria mãe e se suicidado logo depois. O motivo, meus amores, é desconhecido. No dia 31 de outubro de 2011, uma jovem zumbi deixou sua residência em Armstrong, na Colômbia Britânica, para festejar o Halloween com seus amigos. A zumbi era Taylor Van Dyst, estudante de 18 anos que ia se encontrar com uma amiga para pedir doces ou travessuras. O último sinal de vida de Taylor foi uma mensagem para sua amiga afirmando que alguém a estava seguindo. Um tempo depois, Taylor foi encontrada em uma ferrovia, com a cabeça sangrando e hematomas no pescoço. O algoz foi logo encontrado. Era um homem chamado Matthew Forrest, que confessou em lágrimas para a polícia que não tinha a intenção de matar a garota. Seguindo-a para uma parte solitária da estrada, ele a atacou para apenas abusar dela. Como se isso fosse, uma coisa ótima, acabando por golpeá-la com a lanterna e bater sua cabeça em um cano de metal. O assassino foi condenado à prisão perpétua. Em uma vila chamada Frederica, no estado do norte-americano de Delaware, as árvores e casas estavam prontas para a época de Halloween, decoradas com lanternas brilhantes, abóboras e bruxas empalhadas.
E, balançando a mais de 4 metros no galho de uma árvore, jazia o corpo de uma mulher. Considerando os costumes da data, motoristas que passavam ali na hora acharam que era apenas parte da decoração da casa. Horas depois, quando a polícia finalmente foi chamada, todos notaram que se tratava de uma senhora de 42 anos que havia se enforcado. O reverendo John White, quando não estava cuidando da pequena congregação de sua igreja, em Michigan, usava o tempo para pensar em necrofilia. No ano de 2012, uma noite de Halloween, White foi para a casa da filha de sua noiva, Rebecca Gay, de 24 anos. Estava com seu filho pequeno em casa e o recebeu como um velho conhecido. Mas o que aconteceu foi inesperado, meus amigos. White, que escondia um martelo em uma gravata, o espancou repetidamente e enrolou a gravata em volta de seu pescoço. Em seguida, ele levou o corpo sem vida para os fundos da casa. Voltando para dentro da casa, o assassino vestiu o filho de Rebecca com uma fantasia de Halloween e o levou até a casa do pai da criança. Condenado à prisão, ele acabou cometendo suicídio dentro de sua cela. Foi a primeira coisa que a jovem de 16 anos, chamado Devon Griffin, disse ao delegado naquela manhã do dia 31 de outubro de 2010. O garoto havia voltado para sua casa no Michigan depois de cantar no coral da igreja. Ao chegar, foi direto para o seu quarto e ficou jogando videogame, até mais ou menos por volta da 1h30 da tarde, que foi quando percebeu a falta de movimentação pela casa, principalmente por parte de sua mãe, Susan Lisk, que costumava já estar em pé naquele horário. Curioso, ele seguiu até o quarto de seus pais para encontrá-los ainda na cama e com os cobertores puxados por cima de suas cabeças. Foi conversando com a mãe, cuja perna pendia para fora da cama, na tentativa de despertá-la aos poucos, muito embora não obtivesse nenhuma resposta. A mãe ficou ali, inerte, né, pessoal? Até que resolveu puxar o lençol e se deparou com uma mulher afogada de cara numa poça de seu próprio sangue. Por um instante, Devon considerou ser uma pegadinha de Halloween, que os pais estavam apenas espirituosos e fazendo uma brincadeira com ele, porque eles acostumavam fazer esse tipo de brincadeira no Halloween. No entanto, ele acabou percebendo que, de fato, a mãe estava morta, assassinada friamente. Susan havia sido violentamente abusada e levou 3 tiros de seu assassino. Ao lado dela, deitava-se o corpo do padrasto, de Devon, William Lisk, com 5 tiros a queima-roupa. No outro quarto, Derek Griffin, na época com 23 anos, fruto do relacionamento anterior de Susan, havia sido esquartejado por múltiplas machadas e tivera os órgãos espalhados pelo cômodo. Imagine essa cena, pessoal. Que coisa mais bizarra. Descobriram que o assassino de William Lisk Jr., que mantinha um longo histórico de problemas mentais, como esquizofrenia e quadros de violência descomunal. A chacina aconteceu apenas um dia depois de ele e os pais saírem para caçar e beber. William Lisk Jr. se declarou culpado pelo homicídio triplamente qualificado e foi condenado à pena de morte. E ele ainda diz: eu amava muito meu pai, e isso me deixou enojado de mim mesmo toda vez que eu lembro o que fiz. O garoto confessou a toda a corte. Em 2015, ele cometeu suicídio em sua cela. The Tom Box Killers, como ficou conhecida a dupla de criminosos que sequestrava somente mulheres, fez a sua 5ª e última vítima no Dia das Bruxas de 1979. Com 16 anos de idade, Shirley Ledford esperava uma carona para casa num posto de gasolina no subúrbio de Los Angeles.
depois de uma festa de Halloween. Uma van branca parou e ela reconheceu Lawrence Whitaker, que estava ao volante com Roy Norris no banco do passageiro, de seu último trabalho como garçonete no verão anterior. Instantes depois de aceitar a carona, Lawrence se dirigiu até uma área isolada, onde, com a ajuda de Roy, amarrou e amordaçou Shirley com uma fita adesiva. Os dois rezaram tanto a condução de veículo quanto os episódios se revezaram, né? Quanto os episódios de abuso seguidos na garota. Shirley foi atingida com uma marretada, teve os seus genitais e reto rasgados com um alicate. Depois de toda a sessão de tortura, Roy Norris estrangulou-a com um cabide e os dois abandonaram o corpo dela com as pernas abertas em seu ato final de misoginia e degradação em um terreno gramado. Um terreno baldio. Ela foi encontrada por um corredor que corria ali na hora. Uma fita de 18 minutos de gravação foi descoberta na van dos assassinos, com os pedidos de socorro em pura agonia de Shirley Ledford. Durante todo o atentado capturando, inclusive os incentivos de Lawrence, como grite, querida, grite. O caso ganhou tanta repercussão, meus amores, nacional, e outros ataques da dupla foram costurados, até esse último apelidando-se como os assassinos da caixa de ferramentas. Jimmy Dalton, um preso de Roy Norris, visitava com frequência ele e divulgou às autoridades detalhes dos crimes cometidos por esse homem, possibilitando que a polícia descobrisse aonde estavam os outros corpos. Lawrence foi condenado à pena de morte, depois de negar o seu envolvimento em tudo. Roy, por outro lado, cooperou com a investigação. Nomeou Lawrence como o grande orquestrador, declarou-se culpado das acusações e foi condenado a 45 anos de prisão. O assassinato de Shirley foi abordado durante um dos episódios da série Mindhunter, da Netflix. Em 1974, a cultura das crianças saírem para coletar doces de porta em porta estavam prestes a mudar para sempre. Depois, um dia todo de doces de travessuras, Timothy O'Brien, de 8 anos, comeu seu último doce do dia dado pelo seu pai, Ronald, a famosa bala em pó Pig-Stikes. Instantes depois, o garotinho começou a sentir dores estomacais e vomitar. Teve uma crise de convulsão e morreu a caminho do hospital. A causa da morte, meus amores, foi envenenamento por cianureto de potássio, numa quantidade o suficiente para matar 2 adultos de uma vez. A pequena cidade de Deer Park, no Texas, entrou em pânico com a notícia. Todos começaram a investigar os doces de seus filhos, imaginando que um estranho estivesse batizando esses doces, mas acabaram descobrindo que tudo não passava de um plano do próprio pai de Timothy. Ronald tinha uma dívida de $100 mil em apólices de seguro de vida de seus filhos em valores altíssimos. Ele havia dado também balas envenenadas para sua filha e outras 3 crianças na tentativa de apagar os rastros de seu crime. Infelizmente, elas não chegaram a ingerir o doce. Apesar de tudo, a partir deste caso, as autoridades norte-americanas abriram políticas públicas a respeito da coleta de doces e campanhas em nível nacional foram espalhadas para que os pais checassem os baldes de doce de seus filhos antes que eles o comessem, como uma forma de precaução. Apelidado de o Homem dos Doces ou o Homem que Destruiu o Halloween, Ronald foi condenado à morte e executado em 1984. Bom, meus amores, esse foi o nosso especial de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um.
Não esqueça de estar comentando o que vocês acharam desses crimes bizarros que aconteceu no dia do Halloween, tá bom? Que é muito importante para mim saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Um forte abraço a todos, um beijo no coração de cada um. Que Deus esteja com vocês. Que vocês passem um ótimo Halloween, que vocês curtem com a família de vocês, que tenha muito amor, muita diversão, tá bom? E sempre comando muito cuidado, tá bom, meus amigos? Um beijo, um abraço, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Happy Halloween, guys! Hala, hala, Kivko! Beijo!